o Gão falar sobre isso, viu? Sobre a expectativa ou realidade, se foi bom ou ruim. De fato, havia muita expectativa pela divulgação do balanço de 2022, o que aconteceu ontem. Expectativa principalmente já com o Cruzeiro, SAF, sob o comando do Ronaldo. A gente vai colocar na tela alguns números até para que o telespectador possa acompanhar. A receita bruta foi de 150 milhões,3. Segundo o clube, o prejuízo contábil foi de 24 milhões e 600 mil. O custo com o futebol, em relação ao elenco, comissão técnica, 46,7 milhões. Isso representa 32% da receita líquida. A receita total com transações de atletas, 16,2 milhões. 92 milhões, de acordo com o clube, foram gastos com auxílio para a associação civil, incluindo o pagamento de 7,9 milhões em impostos devidos. Em relação à negociação das tocas 1 e 2, o acordo foi firmado no valor de 216 milhões. O pagamento deve ser quitado em 12 anos. A gente está mostrando então um balancete, né, que nós tivemos acesso com todos esses números, mostrando então o que o Ronaldo conseguiu fazer. Realmente houve muita economia em relação ao que era gasto e o que foi gasto em 2022. Mesmo assim, houve um prejuízo, até porque o Ronaldo pegou um rombo gigante, né, em relação às finanças celestes. E aí, positivo ou negativo? O Gão pode falar sobre isso, Gão. E daqui a pouquinho o Lauro volta com as informações dos times que jogam esse final de semana. Até já, Laurinho. Tá fechado. Vou falar por que positivo, Lauro. Porque o gasto do futebol, ele reduziu drasticamente. Ainda bem. Porque antigamente o Cruzeiro gastava em torno de quase 92 milhões para manter o seu futebol. E hoje nós temos um time competitivo que não chega aos 55 milhões, 60 milhões para que a gente possa colocar um time da forma que o cruzeirense se sente representado. Né? Evidentemente, quando você pega esse balanço contábil, você vai ter alguns prejuízos ainda. Principalmente porque a recuperação judicial do Cruzeiro ainda está para ser aprovada. Né? E aí, quando for aprovada, a gente vai ter um balanço mais concreto. Podemos explicar melhor. Mas, de tudo, o positivo é exatamente isso. O que o Cruzeiro hoje economiza gastando menos com o seu futebol e colocando um time competitivo em campo. E essas receitas, a gente tem uma arte aí que o Ian vai jogar no telão aqui. Essas receitas, Gão, o que você me diz? Balanço de 2017 e 2021 da associação. O balanço de 2022 é do primeiro ano do SAF. 150 milhões, 354 mil. Essa evolução, o que você acha disso? Ô, Léo, o que a gente geralmente coloca, esse asterisco que ele está colocado aqui, porque a gente ainda não tem bem esmiuçado aquilo que a SAF ainda tem como receita num balanço oficial. O que o Cruzeiro colocou foi um balancete. Ainda não é um documento oficial, um balanço. Quando a gente tiver ali aquela colocação entre SAF e associação, a gente vai ter um resultado melhor em relação a isso. Outro ponto positivo, né? O Cruzeiro já disponibiliza parte da sua receita para poder quitar algumas dívidas, né? Em torno de 92, 93 milhões mais ou menos já foram dados esse repasse, além da SAF também assumir a dívida tributária da associação. As coisas estão caminhando bem. Depois da recuperação judicial, a gente consegue esmiuçar muito melhor, que eu acho que nós vamos ter um resultado mais positivo. Asterisco também para o período de pandemia, quando você não teve bilheteria, teve um ano que a cota de TV foi paga no ano seguinte. Agora, não é tirando a informação do Gão, mas eu acho muito difícil o Cruzeiro gastar só 55 milhões, 60, coloca 60, 55 milhões com folha de pagamento do futebol, que daria mais ou menos 4 milhões e meio por mês com folha salarial. Pelo time do Cruzeiro hoje, eu acho muito baixo. É 3,7 milhões a folha salarial. Eu acho muito difícil, Gão. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa depois, né? Porque, por ter Ramiro, por ter Rafael Cabral. Alguns salários, por exemplo, eu observo. É feita alguma observação também, porque a gente tem algum parâmetro também de 2022. No final de 2023, quando vier o balanço, a gente vai ter uma informação melhor. Mas como o balanço é relacionado praticamente com o ano de 2022, por isso eu coloco os números dessa forma.